Olá, pessoal, prezados alunos, estudantes aí e os interessados e os ávidos pelos conhecimentos da matemática. Mais uma vez aqui o professor Marcelo Taranto, professor licenciado em matemática, e hoje nós vamos trabalhar uma parte da matemática muito importante, muito relevante, que percorre toda a vida acadêmica do jovem no ensino fundamental, no ensino médio e também na área de ciências exatas, aí, quem vier trabalhar com matemática, física, engenharia, obrigatoriamente vai ter contato, mais uma vez, com esse tipo de conjunto numérico, né, os números racionais, e também envolver adição e subtração de frações. Esse é o tema que nós vamos conversar hoje. Vamos juntos, então, participar dessa aprendizagem? Pois bem, os objetivos, então, iniciais é reconhecer os números racionais em diferentes contextos históricos e cotidianos, como ele surgiu dentro de um processo histórico, ler, interpretar e resolver problemas que envolvam tanto a adição quanto a subtração de números racionais, seja ele na representação fracionária, e compreender também quantidades, sistemas numéricos e suas propriedades algébricas, trabalhando com essas frações. Então, esse daí é o nosso objetivo na nossa aula de hoje. Pois bem, antes de iniciarmos inicialmente aí, falando sobre os números racionais e a adição e subtração de frações, eu sempre gosto de trazer a história de alguém, de um pesquisador, de um cientista relevante para a matemática. Então, hoje eu trouxe um pouco do John Forbes Nash Jr. Ele é um matemático norte-americano, tá? Ele nasceu no ano de 1928, estudou em Princeton e veio a falecer em 2015. Ele conviveu durante a maior parte da vida dele com um quadro de esquizofrenia. Inclusive tem até um filme, quem se interessar aí por assistir um filme de Hollywood que ganhou 4 Oscars, foi o Mente Brilhante, né, The Beautiful Mind, que conta, né, claro que é ficção, né, e tem aquela licença poética, um pouco da história de John Forbes Nash, de John Nash. Eu trouxe aqui essa essa mensagem, né, que ele fez, parte do discurso dele quando ele ganhou um prêmio Nobel em economia, embora fosse matemático, ele ganhou um prêmio Nobel em economia, trabalhando com a teoria de jogos, em que ele fala o seguinte: I have made the most important discovery of my career, the most important discovery of my life. It is only in the mysterious equations of love that any logic or reason can be found. Bem, o que ele quer dizer com essa afirmativa aí? Ó? Que a mais importante, né, descoberta da carreira dele, né, a mais importante descoberta da vida dele é apenas uma equação misteriosa que ele chama de amor, e que nem a lógica, nem tampouco a razão pode descobri-las ou encontrá-las. Então, esse é o pensamento quando ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Ele fez esse discurso, inclusive essa foto é do discurso dele. Ele foi muito importante e é muito importante. Quem tiver interesse, por favor, assista A Mente Brilhante, que ganhou 4 Oscars do cinema norte-americano, cinema de Hollywood. Bem, então vamos ao que efetivamente nos interessa. Pois bem, primeiro foco no conteúdo que nós vamos ter é a compreensão de números racionais. Os números racionais, eles são representados pela letra Q de quociente, ou seja, lembra já o quociente como um dos elementos presentes numa divisão, né? E os números racionais,
eles são aqueles que podem ser escritos, apresentados, representados na forma de uma fração, na forma de um número decimal, e ele também aparece na forma de porcentagem. Se vocês observarem aí, temos uma outra videoaula em que a gente trabalha um pouco sobre a porcentagem, se vocês podem assistir, que vocês vão ficar mais por dentro de porcentagem. Mas os números racionais, então, são aqueles que podem ser escritos na forma de número fracionário, numa forma de fração ou no número decimal. Vamos ver o exemplo aí, ó, do 0,5 ou 5 décimos. Ele é um número fracionário, né? Porque ele representa a metade, 0,5 seria a metade de 1. Então, ele representa uma parte de um inteiro. Então, ele pode ser representado, neste caso aí, como um número racional, apresentado na forma de um número decimal, 5 décimos. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Pegar o caso de uma maçã. Uma maçã inteira, ela representa uma unidade, o todo. Quando nós pegamos essa maçã e dividimos ao meio, em duas partes iguais, nós podemos afirmar que essa maçã foi dividida em duas partes. Então, o meio, a metade, ou 0,5, que foi o exemplo que eu trouxe agora, nada mais é do que a representação na forma de uma fração da metade dessa maçã. Então, meio, metade ou 0,5 é o mesmo número com uma representação numérica diferente. Então, os números racionais são aqueles números que podem ser representados e escritos na forma de uma fração ou até mesmo na forma de um número decimal. Vamos lá. Alguns exemplos de leitura de frações. 2 dividido por 5. O 2 é o numerador e o 5 é o denominador. Se a gente for fazer essa leitura, como se lê esse número? 2 quintos. 1 dividido por 4. Lembrando que esse tracinho aí entre os dois números é um traço de divisão. 1 dividido por 4 é 1 quarto. 3 dividido por 2, 2, 3 meios. 7 dividido por 3, 7 terços. E o 5 dividido por 7, 5 sétimos. E 4 dividido por 9, 4 nonos. E o 2 dividido por 3, 2 terços. E 1 dividido por 6, 1 sexto. Vocês veem que é essa forma que se lê alguns exemplos de frações. Bem, outros exemplos de leitura de frações. Vamos imaginar que nós estamos diante de frações cujos denominadores, né, é um número 10 ou uma potência de 10. Vamos lembrar que potência é a multiplicação de números iguais ou a multiplicação de fatores iguais. Quando a gente fala em fator, a gente está falando de número, é a mesma coisa, que é resultado de uma multiplicação. Então, a potência é a multiplicação de números iguais. Então, você tem a potência de 10 elevado a 1, que é igual a 10, 10 elevado a 2, que é igual a 100, 10 elevado a 3, que é igual a 1000, e por aí sucessivamente. Quando nós estamos diante de uma fração cujo denominador é um número 10 ou uma potência de 10, nós fazemos a leitura um pouco diferente. 3 dividido por 10 nada mais é do que 3 décimos. Décimos porque está fazendo referência ao número 10 do denominador. 9 dividido por 100, 9 centésimos, porque está fazendo referência ao denominador que é 100. E 7 milésimos. 7 dividido por 1000, porque eu estou fazendo referência ao denominador que é 1000. Então, quando tivermos potência de 10, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, nós vamos ter que fazer a leitura levando em consideração o que está em seu denominador, né? Então, 3 décimos, 9 centésimos, 7 milésimos. Outros casos onde os denominadores não têm essa característica. Eles não são 10 ou potência de 10. Vamos ver, 5 dividido por 12. Como é que a gente lê essa fração? 5 12 avos. Tem essa palavrinha avos que a gente inclui. 1 15 avos. 1 dividido por 15.
8 dividido por 17, 8/17. Então, a gente acrescenta essa palavrinha avos para fazer a leitura dessas frações. Pois bem, continuando ainda no conteúdo, né, que a gente se preocupa inicialmente para trazer uma parte conceitual antes de entrarmos na parte mais operacional, mais prática, né? Vamos ver um outro exemplo. Se dividirmos o numerador pelo denominador da fração 5 dividido por 2, né, nós vamos ter como resultado, como quociente desta divisão, 2,5. Ou melhor, 2 inteiros e 5 décimos. Então, nós lemos primeiro a parte inteira e, na sequência, a parte decimal, que deve ser acompanhada da palavrinha. Se tiver apenas uma única casa decimal, uma única casa decimal representando o zero do 10, nós vamos ler como décimo. Se nós tivermos duas casinhas decimais, vamos ler como centésimos. E se nós tivermos três casinhas decimais, vamos ler como milésimos. Existem outras leituras, mas inicialmente esses três são os mais importantes e os mais usuais, os mais usados no dia a dia do nosso cotidiano, da nossa aprendizagem aqui. Pois bem, então vamos ver agora um exemplo aqui na prática. Vamos imaginar que nós temos duas frações cujos denominadores são iguais. Quando a gente tem essa situação, essa característica, quando nós estamos operando, seja uma adição ou seja uma subtração, onde nós temos denominadores que são o mesmo número, são idênticos, basta nós repetirmos o denominador e fazermos a operação com o numerador. Se for uma adição, nós somamos. Se for uma subtração, nós subtraímos. Veja o exemplo aqui. 1/5 adicionado, somado a 3/5, o denominador é o mesmo, repetimos o denominador e apenas somamos 1 mais 3, que são os dois numeradores das duas frações, e a gente tem como resultado 4/5. Bem simples, né, moçada? Pois bem, e vamos ver quando nós temos operações cujos denominadores são diferentes, aí tem uma particularidade. Nós precisamos calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum entre esses números. Ou seja, nós precisamos igualar essas frações para terem sempre o mesmo denominador, que a gente não pode somar, subtrair frações cujos denominadores são de valores diferentes, distintos. Nós precisamos primeiro igualar esses denominadores, para depois sim fazermos a operação. Então, avançando nesse exemplo, nós temos 1/2 mais 2/3 menos 1 inteiro. Então, nós temos aí 2/3, né, que são os denominadores, e o inteiro ele tem como denominador o número 1. E tem o número 1 como denominador que ele não aparece na sua representação, ele é um fantasminha, um ghost, mas ele está ali. Então, seria 2/3/1. E o MMC de 2/3/1 a gente sabe que é 6. Então, como é que a gente faz? 1/2, a gente já sabe que o MMC será o denominador dessas frações, então todos vão ser representados pelo número 6. E pegando a primeira fração, 1/2. Quanto me falta de 2 para chegar a 6? Se 2 para chegar a 6 nós precisamos multiplicar por 3, nós vamos multiplicar o denominador por 3, mas para mantermos a igualdade também deveremos multiplicar o numerador por 3. Então vai ser 1 vezes 3, 3, e mantendo o denominador como 6. A outra fração, 2/3. Quanto de 3 eu preciso multiplicar para chegar a 6? 3 vezes 2 me dá 6. Então, se eu vou multiplicar o denominador 3 por 2, eu também, obrigatoriamente, para manter a igualdade, preciso multiplicar também o numerador por 2. Então, 2 vezes 2, 4. E, por último, o menos 1, ele tem como denominador 1. Quanto eu preciso multiplicar por 1 para chegar a 6? É o próprio 6. 1 vezes 6, 6. Então, se eu vou multiplicar o denominador 1 por 6, eu preciso também multiplicar o numerador 1 por 6. 1 vezes 6, 6. E aí a gente faz as operações aritméticas que nós temos, mantendo o denominador 6, que é
o denominador comum dessas três novas frações, desses três novos números racionais, e somamos e subtraímos como exemplo. 3 mais 4, 7, 7 menos 6, 1. Então, vamos ter como resultado um sexto. Muito fácil de nós operarmos nesses casos. Avançando um pouco mais. Uma outra situação problema. Imagine que um agricultor semeia milho em metade, metade do solo destinado à sua plantação. E depois, 2/5 dessa mesma região, deste mesmo terreno, né, ele semeia com trigo. Qual é a fração correspondente, referente ao solo, de tudo aquilo que foi plantado? Somando-se o milho e somando-se o trigo. Observem aqui, meus queridos alunos, que nós temos duas frações, 1,5 e 2/5, cujos denominadores são diferentes. E como expliquei no slide anterior, nós não podemos simplesmente somar entre eles. Nós precisamos fazer o quê? Igualar os denominadores. E o MMC entre 2 e 5 é 10. E a gente vai multiplicar o número para poder igualar. 2 para chegar a 10, na primeira fração 1,5, você multiplica por 5. Se multiplica por 5 o denominador, também multiplica por 5 o numerador. Então, 1 vezes 5 dá o 5. Na outra fração, quanto de 5, que é o denominador, eu preciso multiplicar para chegar a 10? 5 vezes 2, 10. Então, vou precisar multiplicar por 2. Se eu multiplico por 2 embaixo, também preciso multiplicar por 2 em cima, que é o numerador. Então, 2 vezes 2, 4. E aí a gente já sabe que o denominador é o MMC, é 10, basta fazer a operação aritmética em cima. 5 mais 4, 9. 9 décimos é o total do terreno que foi semeado. Muito fácil esse exemplo, não é isso? Uma outra situação, problema, que envolve fração, números racionais, é o seguinte: para uma viagem, Rosana encheu o tanque de gasolina do seu carro. No primeiro trecho dessa viagem, ela percebeu que o carro consumiu 1/4 de gasolina do tanque. E no segundo trecho foram consumidos 2/5 do tanque cheio. O que restou de gasolina no tanque vamos ver, nós temos 1/4 e 2/5. Observem que os denominadores são diferentes. Achamos o MMC entre 4 e 5, que é igual a 20. E fazemos essa operação de igualdade de denominadores. Multiplicando a primeira fração, 1 e o 4 por 5, você chega a 5/20. E a segunda fração, 2/5, para poder igualar a 20, você precisa multiplicar por 4 em cima e 4 embaixo. Então, 2 vezes 4, 8, 5 vezes 4, 20. E assim nós temos duas frações com o mesmo denominador. Basta nós somarmos agora os numeradores. 5 mais 8, 13, e repetimos o denominador. Então, temos 13/20. Você lembra do outro template que nós fizemos essa leitura? Só que a pergunta é o seguinte: 13/20 é o total de combustível de gasolina que foi gasto nos dois percursos. Primeiro gastou 1/4, depois 2/5. A pergunta é: quanto que restou de gasolina no tanque? Vale lembrar que o tanque todo representa a unidade. O tanque cheio é 1, ou 20/20, se você quiser também chamar assim. Então, se você pega 1, subtrai de 13/20, ou representa o tanque todo como 20/20, já que 20 dividido por 20 você tem como resposta como quociente 1, basta você subtrair do primeiro resultado. Então, 20/20, ou 1 inteiro, menos 13/20, nós vamos ter como resultado 7/20, que é a resposta, efetivamente, o que sobrou no tanque. Bem, meus queridos alunos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, deem um joinha, se inscrevam no canal para que o professor possa continuar produzindo novos conteúdos cada vez mais avançados. Um grande abraço e até a próxima!